Então, oi novamente. Vamos continuar a aula de reologia e comportamento mecânico de polímeros, que a gente começou a ver na aula passada. Então, no início da aula passada, eu falei um pouquinho sobre alguns conceitos, né? O conceito de reologia e passei por alguns outros conceitos. A gente vai passar rapidamente aqui para a gente continuar. Bom, ok. Aí eu falei isso que a gente já tinha visto algumas aplicações de reologia, porque reologia é justamente o estudo da resposta a alguma tensão, né? De como a matéria se deforma e flui. Então, por exemplo, quando a gente estudou fluidos, a gente viu uma espécie, né, de estudo de reologia, quando a gente viu tensão cisalhante em fluidos, resposta à tensão cisalhante. E nisso a gente diferenciou um pouquinho o que era mecânica e como que os materiais respondiam a uma deformação, né? A uma tensão, como eles se deformavam. Então, a gente tinha os materiais viscosos, elásticos e viscoelásticos. Os materiais viscosos, eles dissipavam, ou seja, eles se deformavam continuamente. Os materiais elásticos, eles armazenavam, se a tensão era removida, eles voltavam ao estado original. E o material viscoelástico, que eles são a combinação dos dois, né? O material intermediário. E eles dissipam e armazenam. Certo. E depois a gente passou por uma introduçãozinha das operações de processamento em polímeros. Então a gente viu 3 dessas operações, que eram as operações de extrusão, moldagem por sopro e moldagem por injeção. Essas foram as principais, né? A gente viu também co-extrusão. Certo. E aí a gente começou a gente chegou, né? A gente viu diversos vídeos e a gente chegou na parte que a gente introduziu os conceitos, relembrar um pouquinho, né, dos conceitos de tensão, deformação e taxa de deformação. Então eu passei que tensão era força sobre a área e que a gente tinha 2 tipos de tensão, a tensão normal e a tensão cisalhante. E essas tensões normais e cisalhantes, elas eram de acordo com como essa tensão estava na superfície. Então a gente viu o que eu chamei aí de tensor de tensão de Cauchy. E aí eu mostrei como que a gente chegava nessa nomenclaturazinha, nessa notação de xx, xy, e qual que era a diferença entre as tensões normais, né? Que eu coloquei aqui como... Não sei o que aconteceu, não. Foi para outra página completamente diferente aqui. Entendi. Eu estava falando das tensões normais, que a gente vai utilizar o símbolozinho de sigma, e as tensões de salhamento, que a gente utiliza o símbolozinho de tal, né? E aí uma tensão normal, ela é perpendicular à superfície. E uma tensão cisalhante, ela é tangente, né? Ela é paralela à superfície. Além de ser paralela, né, ela é tangente, porque ela toca a superfície. E aí a gente pegou um cubozinho de um material, então é um cubo de infinitesimal, né? A ideia é como se fosse um cubo infinitesimal, e como essas tensões estão nesse cubo. Então esse cubo, ele pode, esse material ele está submetido a tensões aleatórias aí, né, x, y, z e jk, a gente pode ter todos esses tipos de tensão aqui que a gente vai mostrar nas tensão de Cauchy. Então a gente pode ter as tensões em x, y e z em cada uma das faces. E essas tensões elas se repetem do outro lado aqui, né? Então, são 2 tensões em cada um desse lado desse tensor. E isso tem algumas consequências para a gente. A gente viu que a tensão normal, que era essa tensão perpendicular à superfície aqui, ela estava na superfície que era perpendicular ao eixo Z e estava na direção Z. Por isso que ficava com os 2 índices Z e Z. Já a tensão, por exemplo, essa tensão aqui paralela, tangente à superfície Z, como ela está na superfície Z, ela vai ter um índice Z, primeiro índice, e o segundo índice, ela está na direção paralela a Y. Então fica ZY. E aí ela é uma tensão de cisalhamento aqui, porque ela é uma tensão tangente a essa superfície. E aí, pegando todas essas tensões em X, Y e Z, a gente conseguiu chegar no tensor de tensão de Cauchy.
que tinha a diagonal principal como as tensões normais e a parte triangular superior e a parte triangular, né? Assim, tirando a, a diagonal principal, a gente tinha as tensões de cisalhamento. E as tensões de cisalhamento, elas eram simétricas. Então, essa parte superior, ela era simétrica a essa parte inferior. A gente tinha 3 tipos de tensão cisalhante e 3 tipos de tensão normal. Então, essa tensão, por exemplo, cisalhante XY, ela era igual à tensão cisalhante, né, YX. Isso era uma consequência aí, de alguns detalhes do tensão de caixeta. Só mostrei só o resultado. Ok, aí eu falei um pouquinho nessa parte aqui, né, nesse slide. E aí, depois de falar um pouquinho de tensão, a gente ia dando continuidade, a gente ia falar de deformação e taxa de deformação. Então, aqui tem essa imagem clássica lá de fluidos, né, onde a gente tem uma tensão, uma força aplicada que vai gerar uma tensão de cisalhamento no meu fluido. E aí eu ia ter, por exemplo, se eu tivesse o perfil de velocidades linear, eu ia ter um perfil de velocidades desenvolvido no fluido, né, que ia acompanhar aí essa placa por conta da tensão de aderência lá, que é uma teoria de fluidos. E aí a gente ia ver aqui os diferentes tipos de deformação. Né? A gente tem 3 tipos de não de deformação, mas quando a gente aplicar tensões de cisalhamento em fluido, em algum tipo de material, né, fluido, por exemplo, a gente pode ter 3 tipos de consequências, né, de reações. A gente pode ter uma rotação sem deformação, então a gente aplica uma tensão de cisalhamento aqui, esse cubozinho, né, ele pode girar. Ou a gente pode ter, por exemplo, aqui é clássico de um fluido, né, que está entre 2 placas, um inferior e um superior, que ele vai ter uma deformação por cisalhamento. E a gente pode ter uma deformação por alongamento, né, ou elongação, que está sendo chamado aqui, em que o meu material ele vai se deformar na direção aí, tipo de tensões normais, né. Ok? É análogo a tensões normais. Aqui a gente tem um fluido, por exemplo, em uma deformação simples. A gente pode fazer uma analogia aqui com o meio material sólido. Então, na teoria do material sólido, dos materiais sólidos submetidos a tensões cesariantes, deixa eu desenhar aqui. Se a gente tem um material sólido e ele está submetido a uma tensão cesariante, por exemplo, assim, a gente vai ver que a deformação que vai ocorrer por conta dessa tensão cesariante, ela vai ser medida por conta de um parâmetro, né? Ela vai ser a tangente desse ângulo aqui, que a gente pode chamar, por exemplo, de alfa. A gente chama pode chamar de alfa. Então, essa deformação, que a gente vai dar essa letrazinha aqui, que é um gama, né? Ela vai ser a tangente desse ângulo alfa. Então, ela é medida em termos desse parâmetro aí, dessa deformação, dessa inclinação. Então, essa inclinação ela é um parâmetro para a gente para deformação. Se a gente for agora para os elementos infinitesimais, né? Se a gente pegar aqui agora não vai ser um cubo, né? Que a gente está no 2D. Mas se a gente pegar uma superfície que está deformada aí, em uma superfície infinitesimal, a gente vai ter 2 parâmetros com relação aos meus eixos, né? A deformação, por exemplo, a deformação em x e a deformação em y. Então, vamos lá. Se a gente tem uma tensão normal, que a gente tem uma deformação longitudinal aqui, a gente sabe que a deformação, que é essa letra aqui, ela é um parâmetro, né? Ela é proporcional à minha deformação no eixo x aqui, por exemplo, né? E se a gente estiver falando em uma deformação em 2 eixos, né, em y e x, a gente vai falar de deformações
A gente usa esse outro símbolozinho aqui que a gente vai ver que vai ser, que é o diferencial, que vai ser o diferencial da variação do comprimento, da variação, né, relacionada à variação da deformação do elemento no eixo X com a altura original dele, né, dy. Por que fica esse elemento diferencial dessa variação em x sobre esse em y? É análogo a essa definição aqui da tangente, né? O que é a tangente desse ângulo alfa? Vamos desenhar esse ângulo alfa aqui nesse slide, que é onde mostra essa deformação desse elemento de fluido aqui, né? Por tensão de salteamento. A gente sabe que essa tensão alfa, esse ângulo alfa aqui, a tangente dele é cateto oposto sobre adjacente, né? Sendo o cateto oposto esse diferencial em x e o adjacente essa altura original do elemento, que é esse elemento infinitesimal dy. Então, por isso que fica, a partir daí que fica essa analogia, né? Então, essa deformação cesariante, para mim, ela vai ser igual a essa formulazinha aqui, né? Onde dx é a variação, né, o diferencial, essa infinitesimal aí, da deformação do elemento fluido em x, e y é a infinitesimal da altura original. Se a placa for muito pequena, a gente pode assumir esses perfis lineares, igual a gente viu em fluidos. E aí essa deformação cesariante, ela pode ser dada, né, por esse xw que tem aqui em cima, né, que é essa relacionada a quanto essa placa andou sobre essa altura h, que é a distância entre as placas. Ok, a gente vai guardar isso daqui, né? Certo. E aí a gente vai ver, vai pegar isso aqui é o conceito de deformação. E a gente vai ver o que é taxa de deformação, né? Isso aqui foi o que eu escrevi. A gente vai ver o que é o conceito de taxa de deformação. Taxa de alguma coisa, né? Por exemplo, se eu tenho a deformação como esse gama, taxa é eu pegar a derivada de alguma coisa pelo tempo. Então, isso é a mesma coisa que taxa, né? Se esse aqui eu tenho que é a deformação, essa daqui é a minha taxa de deformação. E aí eu vou tentar achar, né, uma expressão para essa taxa de deformação. O que eu conheço, a gente tem várias representações para essas derivadas, né? Quando ela é em relação ao tempo, a gente coloca esse pontinho em cima, análogo ao que a gente fez lá em termodinâmica, né? Então, essa taxa de deformação aí. Agora vamos pegar um exemplo de um fluido que se mexe. Aqui a gente viu, né, a gente não tinha a gente só teve uma deformação, a gente moveu essa superfície superior ali de um xw. Agora a gente vai pegar um caso onde a gente vai ter uma superfície superior com uma velocidade. E aí a gente vai começar a fazer analogia com esse, vai descobrir essa taxa de deformação, né? Então ele vai ter uma velocidade constante lá, a placa superior, VW. E aí a mesma distância que separa essas duas placas aqui a gente está chamando de H. E a gente tem um perfil de distribuição, né, de velocidade aí, que é uma velocidade de x que varia com a altura em y. Ok, a gente chegou nessa expressão lá em fluidos, não sei se vocês lembram, né? A gente viu que a velocidade que depende de y, ela é uma expressão linear e aí ela tem, a gente chama ela de AY mais B. A gente acha B e a gente acha A de acordo com as condições de contorno. E aí, tirando lá o resultado lá de fluidos direto, a gente viu que essa expressão ela ficava VW sobre H. Lá em fluidos eu chamei de V sobre Epsilon, né? Epsilon era essa distância entre as placas. Isso daqui vem, né, lembra que o A é o coeficiente angular,
que é a tangente desse ângulo aqui. Perdão. A tangente desse ângulo aqui. E aí é o cateto oposto subjacente. E aí fica, né, analogamente, diretamente ao VW sobre o H, por conta desse perfil linear. E o B é o coeficiente, onde o eixo, onde a reta toca o eixo Y, né? Então toca o eixo Y começa aqui e toca em 0. Então B é 0. E aí fica diretamente isso daqui, que é daqui de onde surge essa expressão. Eu não vou retomar isso, porque a gente já viu isso em fluidos, né? Então a gente vê que a gente chega nessa expressão aqui. Então a minha expressão, né, para a minha velocidade em x aí, essa velocidade desse perfil linear é igual a isso daqui. Eu quero sair dessa expressão aqui e fazer uma analogia com essa deformação que a gente viu, né, com essa deformação aqui. E aí vai ficar assim, né? A gente vai pegar a nossa expressão da deformação, que é dx dy. Vou colocar dx dy aqui já direto, ao invés de utilizar esse símbolo diferencial aqui, vou utilizar o dzinho já direto. E aí a gente tem a taxa de deformação. Essa daqui é a deformação, né? A gente tem a taxa. Que vai ficar... Vou colocar xy aqui. DDT. Certo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa fórmula que eu tenho aqui da deformação e vou substituir na fórmula da taxa, para a gente ver, para ver se a gente consegue achar alguma relação entre a taxa de deformação e os parâmetros daqui fornecidos, né, como a velocidade, distância das placas, parâmetros geométricos e o que a gente vai chegar no gradiente de velocidade, né? Então vai ficar como aqui? A gente vai utilizar um artifício matemático, né? A gente vai ver que vai ser uma derivada com relação ao tempo da deformação, né? Só que o que acontece? Nesse caso, a gente sabe que a velocidade ela é constante. E que a velocidade, ela, com relação ao, como se você derivar com relação ao tempo, ela vai dar uma constante. A gente pode, ao invés de utilizar a derivada com relação a t, né, a gente pode fazer uma derivada com relação ao perfil linear. Então, a gente, ao invés de fazer ddt, a gente vai, como está fazendo derivada com relação a y também, a gente vai substituir. Porque a gente sabe a derivada da velocidade, da posição com relação ao tempo, que é a velocidade em x. Então vai ficar assim, vai ficar d dy, a gente vai inverter, de dx dt. E aí dx dt é um parâmetro, a variação da velocidade com o tempo é a velocidade, né? A variação da posição em x com o tempo é a velocidade. Essa velocidade em x aí que a gente tem, né? VW. Então, a minha taxa de cisalhamento, ela vai ser a derivada da minha velocidade com relação a y. Ou seja, a taxa de cisalhamento é igual ao gradiente, né, de velocidade. A gente viu esse gradiente lá em fluidos. A gente viu essa fórmula lá para tensão de cisalhamento de fluido newtoniano, né? Deixa eu escrever fluido, que senão vai ficar meio perdido aqui. Para fluido newtoniano a gente viu essa fórmula, né? dV dy. dVw não, aqui é dV dy. dvx. dvx dy. A gente viu essa fórmula, onde dV dy era justamente o gradiente de velocidade.
Então a gente conseguiu mostrar aqui que a minha taxa de deformação cisalhante ela é igual ao gradiente de velocidade, né, nos fluidos. E aqui vale para qualquer coisa, né, não necessariamente fluido newtoniano. E em perfis lineares, para alturas bem pequenas, a gente consegue ver que essa taxa de cisalhamento ela vai ser o meu VW sobre o H. A gente consegue ver que ela é o VW sobre H. Que é igual lá em fluidos, a gente via para perfil linear, né? A gente tinha uma fórmula bem semelhante que era... que na verdade é igual, né? VW sobre H. Para perfil linear. Porque o gradiente de velocidade ia ser VW sobre H. Tá certo? E que é isso que está escrito aqui, né? O que é importante disso? É importante perceber que a taxa de deformação cisalhante ela é uma relação com o gradiente de velocidade, né? Ela é igual ao gradiente de velocidade para fluidos. Isso é uma consequência muito interessante, né? A gente vê que a taxa de cisalhamento ela vai ser função de parâmetros geométricos e relacionada à velocidade que está sendo empregada em cima da placa, né? É isso que a gente quer mostrar, no final das contas.